Tem uma palavra que assusta mais do que dívida, mais do que desemprego, mais do que crise econômica, inflação ou qualquer manchete que apareça no noticiário. Essa palavra é recomeço, porque recomeço não é só um novo capítulo. Recomeço implica admitir que algo ficou para trás, que uma conta não fechou, que um plano não se cumpriu. E quando essa palavra aparece depois dos 45, ela carrega um peso diferente, mais denso, mais silencioso. Porque a sociedade tem uma narrativa pronta para te dizer que essa é a janela errada, que o trem já passou, que quem não construiu até agora vai ter que se contentar com o que ficou. Mas eu vou te dizer uma coisa que essa narrativa não quer que você ouça. A pergunta que importa não é se dá para recomeçar depois dos 45. A pergunta que importa é o que separa quem recomeça e constrói de quem recomeça e repete o mesmo ciclo. E é isso que você vai entender antes de fechar esse vídeo. Eu comecei antes de qualquer começo. Não tinha patrimônio para preservar, não tinha herança para esperar, não tinha rede de contatos esperando me dar uma mão. Aos 9 anos, eu estava no centro de São Paulo com um estojo de engraxate nas mãos, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros. Não tinha capital, não tinha instrução financeira, não tinha ninguém para me mostrar o caminho. E foi exatamente ali, naquela posição de quem não tem nada, que eu aprendi a observar o que as pessoas com posses faziam diferente. Não o que elas falavam, o que elas faziam, como tratavam o dinheiro, como decidiam onde ele ia, como construíam devagar, com consistência, algo que durava. O recomeço, eu entendi cedo, não é derrota, é correção de rota. E quem corrige a rota com a estrutura certa chega mais longe do que quem seguiu na direção errada a vida toda com muita velocidade. Fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que vem a seguir não é motivação, é uma leitura precisa do que está travando o recomeço de quem tem mais de 45 e o mapa de como sair disso com a ordem certa. Antes de entrar no diagnóstico, eu preciso te falar de algo que aparece com frequência nas mensagens que recebo de quem está nessa faixa etária e quer reconstruir a vida financeira. A pessoa chega querendo saber sobre dividendos, sobre investimento, sobre como fazer o dinheiro trabalhar. Mas quando a conversa aprofunda, aparece um detalhe que está no meio do caminho. Um vazamento que consome todo mês o dinheiro que deveria ir para o primeiro aporte. O rotativo do cartão, o empréstimo contraído num momento de instabilidade, a parcela de um crédito que foi solução numa hora difícil e virou peso permanente. É por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele foi feito para quem está exatamente nesse ponto de transição, querendo construir renda passiva, mas percebendo que primeiro precisa fechar o furo que está embaixo. O que esse guia mostra é a ordem certa de quitação, começando pela dívida de maior custo, não a maior em valor absoluto, que é onde o estrago composto acontece todo mês. Conheço um homem chamado Antônio, 52 anos, que devia em 3 frentes diferentes. Ele achava que ia precisar de uma década para sair disso. Seguiu a ordem correta, atacou primeiro o mais caro e em pouco mais de 1 ano estava livre. O dinheiro que antes sumia em juro começou a sobrar todo mês. E foi esse dinheiro que começou a construir a renda que ele não tinha. Dentro do material você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui
porque o que vem agora é exatamente o mapa do recomeço que estamos construindo juntos. O diagnóstico correto muda tudo. A maioria das pessoas que chega aos 45, olhando para trás e vendo menos do que esperava, cai numa armadilha de interpretação. Acredita que o problema é a idade, que o tempo perdido é irrecuperável, que o patrimônio que não foi construído nas décadas anteriores é uma dívida impossível de pagar agora. E com essa crença, elas tomam duas atitudes igualmente equivocadas. A primeira é paralisar, convencidas de que o esforço não vai compensar. A segunda é tentar recuperar tudo de uma vez, entrando em operações de risco alto, apostando em ganho rápido, buscando o atalho que vai comprimir em meses o que levaria anos. O problema não é a idade, o problema é a estrutura. E quando eu digo estrutura, estou falando de algo concreto. Você pode ter 47 ou 53 anos e querer reconstruir sua vida financeira com consistência. Mas se a base que você está tentando construir tem uma rachadura embaixo, cada tijolo que você coloca escorrega. A rachadura tem um nome, é o custo das dívidas de transição. São as dívidas que você contraiu num momento em que o chão sumiu, uma demissão, um negócio que fechou, uma separação, um problema de saúde na família e que pareciam uma ponte temporária, mas viraram moradia permanente. Tem um contador de Curitiba, 51 anos, que perdeu o principal cliente do escritório durante a pandemia. Para segurar as despesas do escritório e da família por 6 meses, usou o limite do cartão. Quando a carteira de clientes começou a se recuperar, ele descobriu que os juros desses 6 meses tinham consumido o equivalente a quase 1 ano de trabalho. Não foi o cliente que sumiu que arruinou a conta. Foi o juro que chegou silencioso todo mês enquanto ele tentava reconstruir. Ele disse uma frase que ficou na minha memória. Eu não tive prejuízo no negócio, eu tive prejuízo no banco. Esse é o inimigo invisível do recomeço na maturidade. O crédito fácil que aparece nos momentos de instabilidade com cara de solução e revela sua verdadeira natureza quando a parcela chega no mês seguinte, e no outro, e no outro. O sistema de crédito no Brasil foi desenhado para ser acessível exatamente quando você está mais vulnerável. E é exatamente nesse momento que o custo é mais alto. A pessoa que perdeu o emprego, a que passou por um divórcio, a que encerrou um negócio, ela chega ao crédito com urgência e pouca barganha. E o banco sabe disso. O recomeço real não começa pelo investimento. Começa por fechar o que está drenando o capital que o investimento vai precisar. Isso é o ponto de partida correto. E é de onde eu quero construir o caminho com você agora. Primeiro ponto, a matemática do horizonte real. Tem uma conta que quase ninguém faz quando fala sobre recomeço depois dos 45. Todo mundo fala no tempo perdido. Pouquíssimas pessoas falam no tempo que ainda existe. Um brasileiro que chega aos 45 anos tem, em média, mais de 3 décadas de vida ativa à frente. 30 anos. Isso não é pouco. Isso é o tempo que muitos jovens de 25 anos têm de vida adulta total até hoje. A diferença é que você chega com algo que eles não têm. Você já sabe o que não funciona. Mas vamos falar da matemática, porque ela é mais generosa do que a narrativa do passou do prazo. Considere uma pessoa que começa, aos 47 anos, um aporte mensal consistente em empresas com histórico sólido de distribuição de dividendos. Não precisa ser uma quantia grande para começar. Precisa ser consistente e estar no lugar certo. Em 18 anos, ela chega aos 65 com uma carteira que distribui renda todo trimestre, independente de ela trabalhar ou não. A maioria das pessoas que começou aos 25 sem consistência, pulando de uma moda de investimento para outra, buscando o ativo que ia dobrar rápido, chega aos 45
com menos do que essa pessoa vai ter aos 65, partindo do zero estruturado. O tempo não é o que você perdeu antes. O tempo é o que começa agora. Juro composto não pergunta a sua idade. Ele pergunta a sua consistência. E consistência é algo que você pode decidir hoje, independente do número no seu documento. Mas, e aqui está o ponto que muda tudo. O juro composto trabalha nos dois sentidos. Ele constrói patrimônio quando você aplica com disciplina em ativos produtivos. E ele destrói patrimônio quando você está pagando o rotativo do cartão todo mês. A mesma mecânica que faz o seu dinheiro crescer, faz a sua dívida crescer. A decisão de qual dos dois vai trabalhar a seu favor começa pela ordem em que você resolve as coisas. Segundo ponto, o ladrão de recomeço. Antes de seguir para o próximo passo, preciso te dizer uma coisa que muda a lente com que você vai enxergar todo o resto. O maior sabotador do recomeço, depois dos 45, não é o mercado financeiro, não é a taxa Selic, não é a instabilidade política ou econômica do país, é o custo silencioso das dívidas que você ainda carrega do período de instabilidade que veio antes desse momento. Cada real que vai para o rotativo do cartão, para o empréstimo pessoal com juro alto, para o crédito que você usou como ponte, num momento difícil, é um real que não vai para um ativo. É um real que não vai comprar uma fração de uma empresa que vai te pagar dividendo daqui a um ano. O ladrão de recomeço não entra pela janela, ele chega pelo débito automático, todo mês, educado, pontual, invisível. A sensação que isso cria é de esteira. Você corre, mantém o ritmo, chega ao fim do mês no mesmo lugar. E a interpretação equivocada é que você precisa correr mais rápido, trabalhar mais, ganhar mais. Mas o problema não é a velocidade, é que a esteira está ligada na direção errada. Enquanto o custo das dívidas consumir o que sobra, você vai continuar correndo para ficar no mesmo lugar. Fechar esse vazamento não é um detalhe do recomeço, é o primeiro capítulo do recomeço. Terceiro ponto, a ordem importa mais do que o volume. Existe uma crença muito comum entre as pessoas que chegam à faixa dos 45 querendo reconstruir a vida financeira. A crença de que o que faz diferença é o quanto você vai conseguir investir, que o volume do aporte é o determinante principal da velocidade da reconstrução. E por isso, a conversa sempre vai para o mesmo lugar. Preciso ganhar mais, preciso de uma renda extra, preciso de uma promoção, preciso de um cliente novo. O volume ajuda, mas a ordem é o que determina se o volume vai chegar no ativo ou vai desaparecer no caminho. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine duas pessoas que têm exatamente a mesma renda e estão exatamente na mesma situação de dívida. A primeira decide começar a investir R$ 500 por mês enquanto paga o mínimo nas dívidas. A segunda decide não investir nada por 6 meses e jogar tudo o que sobra para quitar primeiro a dívida mais cara. No final do primeiro ano, a primeira pessoa tem uma carteira pequeníssima e uma dívida que cresceu por causa do juro composto sobre o saldo que não foi quitado. A segunda pessoa está livre da dívida mais cara, tem um fluxo mensal maior disponível e começa o segundo ano, podendo investir um valor significativamente maior do que a primeira. A ordem certa comprime o tempo do recomeço, a ordem errada estica ele. Atacar primeiro a dívida de maior custo, não a maior em valor absoluto, libera fluxo com uma velocidade que a maioria das pessoas subestima, porque nunca fez a conta. Quando você elimina o item que mais consome, juro, o efeito não é linear, é cascata. Cada queda reduz a pressão sobre o orçamento, o que permite redirecionar mais para o próximo item, que cai mais rápido, que libera mais, que vai para o próximo. O efeito dominó funciona, mas você precisa derrubar a peça certa primeiro. E quando esse processo termina,
o dinheiro que estava indo para os bancos passa a ficar com você. E aí começa a segunda fase. E a propósito, esse material que mencionei antes, o Não Seja Refém dos Bancos, lá no primeiro comentário fixado, é exatamente essa sequência que ele detalha. A ordem certa, peça por peça. Dá uma olhada quando puder. Quarto ponto, o ativo certo para quem recomeça na maturidade. Depois de fechar o vazamento e liberar fluxo, vem a decisão sobre onde esse dinheiro vai trabalhar. E aqui, mais uma vez, a ordem correta protege o recomeço de um erro comum. Quem chega aos 47, 50, 53 anos querendo recuperar tempo perdido tem uma tentação muito clara. O ativo de risco alto. O papel que pode dobrar rápido, a operação que um conhecido fez e ganhou muito em pouco tempo. O argumento interno é: não tenho tempo para esperar, então preciso de retorno acelerado. Esse raciocínio soa lógico, mas ele inverte a lógica do recomeço na maturidade. Quem está recomeçando depois dos 45 não precisa de uma jogada, precisa de consistência. E o veículo mais adequado para a consistência na construção de renda passiva na faixa dos 45 aos 65 são ações de empresas com histórico longo e documentado de distribuição de dividendos. Por que esse ativo especificamente? Porque ele não exige que você acerte o momento do mercado. Ele exige que você chegue na empresa certa e fique. Uma empresa que paga dividendo consistentemente há 15 ou 20 anos não está pagando porque o mercado está bem. Está pagando porque o modelo de negócio é robusto o suficiente para gerar caixa mesmo em momentos adversos. E esse dividendo que cai na sua conta todo trimestre não precisa de você fazendo nada. Ele só precisa de você não saindo. A renda passiva não é um sonho de jovem ambicioso. É a estrutura mais adequada para quem está construindo na maturidade e quer ver resultado em prazo humano, não em prazo especulativo. E tem outro detalhe que raramente entra na conversa. O dividendo que você recebe no primeiro ano é menor, no segundo é maior, no terceiro é maior ainda. Não porque a empresa mudou, porque a sua posição na empresa cresceu. Os dividendos reinvestidos compram mais ações, que geram mais dividendo, que compram mais ações. É o mesmo juro composto, mas agora trabalhando a seu favor. E isso começa no primeiro aporte, independente da sua idade. A pergunta não é se você tem tempo suficiente. A pergunta é se você vai começar com a estrutura certa. Quinto ponto, o período de contração com prazo definido. Existe uma distinção que muda completamente a relação emocional com o recomeço. A diferença entre privação e estratégia. Recomeço financeiro exige um período em que você vive abaixo do que seria possível com sua renda. Isso é inevitável. Mas há duas formas de viver esse período. A primeira é como punição. Eu não posso, eu não tenho, eu perdi o direito de ter. A segunda é como estratégia. Eu escolho não gastar aqui agora para liberar capital para um propósito definido com prazo definido. A diferença não está no valor que você deixa de gastar. A diferença está no significado que você atribui à escolha. Quem vive esse período como punição aguenta pouco tempo antes de quebrar a disciplina, porque privação sem propósito é sofrimento sem sentido. Quem vive como estratégia aguenta porque cada mês que passa é um mês mais próximo do prazo que ele mesmo estabeleceu. Quando você decide que vai viver de forma mais enxuta por 24 meses para quitar o que está drenando e criar o primeiro capital de aporte, você não está se privando. Você está comprando tempo futuro com conforto presente. É uma troca consciente, não uma sentença. E o resultado dessa compressão voluntária de 2 ou 3 anos bem executados supera o de 10 anos vividos sem essa decisão. Não é exagero. É o que a matemática mostra quando você tira o juro do campo contrário e coloca no campo a seu favor.
Quem entende que o aperto tem data de encerramento carrega o período de forma completamente diferente de quem acha que isso é para sempre. A clareza do prazo é o que separa quem atravessa de quem desiste no meio. Agora eu preciso te trazer de volta para o ponto onde tudo isso começou. Lembra da tensão que abrimos no começo? A pergunta que ficou no ar enquanto a gente construía esse caminho: se a idade é um limitador real ou uma narrativa que foi vendida para que você parasse de tentar. Você tem a resposta agora. E ela não veio de mim, veio da matemática, da sequência lógica, do diagnóstico correto do que realmente trava o recomeço na maturidade. A idade não é o obstáculo, a estrutura é, e estrutura é algo que se corrige. Essa é a diferença fundamental entre quem chega aos 45 ou aos 52 e constrói algo real nos próximos 15 anos e quem chega na mesma faixa, com a mesma renda e repete o ciclo. Não é a sorte, não é o talento financeiro, é a ordem em que as decisões são tomadas. É fechar o vazamento antes de tentar encher. É escolher o ativo pela consistência, não pela velocidade. É entender que o período de contração é estratégia, não punição. É ter clareza de que o horizonte real, calculado com honestidade, é mais generoso do que a narrativa do passou da hora. Quem chega aos 45 com histórico de esforço e resultado abaixo do esperado não chegou até aqui errado. Chegou com a estrutura errada. E estrutura não é destino, estrutura é decisão. Recomeçar depois dos 45 com o ponto de partida correto é mais poderoso do que começar aos 25 sem direção, porque você chega com algo que nenhum jovem de 25 anos tem ainda. Você já pagou o preço do aprendizado. Você já sabe onde o dinheiro some, já sabe que aparência de patrimônio não é patrimônio, já sabe que crédito fácil tem custo alto, já sabe que velocidade sem direção é desgaste, não progresso. Essa clareza colocada a serviço de uma estrutura correta, com a ordem certa de quitação, com o ativo certo, com o período de contração consciente, vale décadas de tentativa sem bússola. O recomeço mais perigoso é o que começa pelo lugar errado. O mais poderoso é o que começa pela estrutura certa. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Você está nesse ponto de transição onde a decisão sobre a ordem das coisas define o que os próximos 10 anos vão parecer. O link do Não Seja Refém dos Bancos está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É o passo 1 da estrutura certa: fechar o que está drenando antes de construir o que vai crescer. E se este canal faz sentido para você, a inscrição aqui embaixo garante que os próximos vídeos continuem exatamente de onde este parou. Deixa nos comentários em qual ponto você está hoje, ainda fechando vazamentos ou já construindo a renda. Quero saber onde você está nessa caminhada.